Seja muito bem-vindo ao GC Podcast. Esse podcast nasceu exatamente para levar a palavra de Deus mais longe. E hoje, no primeiro episódio, eu tenho a honra de receber ela, que é minha líder, minha discipuladora, mulher de Deus, pregadora do Evangelho, que literalmente está praticando a grande comissão, Jennifer Costa. Que honra, que alegria minha poder estar aqui diante desse projeto lindo, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas e principalmente com a palavra de Deus, porque sabemos que só a palavra de Deus, ela tem a capacidade de fato transformar a vida do homem, né? A palavra de Deus, ela é vida e onde ela chega, ela faz diferença. Amém. A ideia é exatamente essa, que muitas pessoas sejam alcançadas por palavras, por testemunhos e que a gente realmente possa praticar a grande comissão. Amém. Amiga, eu não tenho como começar diferente. Vou pedir, eu sei que a sua história você já contou em alguns testemunhos que você deu, que muita gente já conhece, mas eu queria que você apresentasse quem é a Jennifer, e não só a Jennifer pessoa, mas contando o seu testemunho de fé, a sua caminhada cristã. Conta pra gente quem é a Jenny. Então, a Jenny é uma ser humana normal, como qualquer outro, cheia de inseguranças, medos, tropeços na minha história. E eu acho que uma das coisas que marca a minha fé, a minha caminhada de fé, foi experimentar de fato da graça de Deus. Então, eu experimentei da graça de Deus desde a minha infância, do favor dele até hoje. Então, a Jennifer, ela é muito espiritual. Não, não sou. A Jennifer é muito crente. Não, não sou. A Jennifer é muito santa. Não, não sou. Na verdade, como diz Paulo, né? Eu sou o pior dos pecadores. E quando eu entendo isso, eu vivo uma vida realmente na dependência, entendendo que se não for a graça e a misericórdia de Deus na minha vida, eu não estaria aqui. E eu tenho plena consciência disso. Eu não estaria vivendo um terço de tudo que eu vivo hoje se não fosse a graça do Senhor. Então, eu vi a mão de Deus durante toda a minha vida, desde a minha infância. Eu tive uma experiência com Deus, logo criança, que foi minha primeira experiência com Deus, que marcou minha vida, que foi a minha ida para os Estados Unidos, que eu morei lá 1 ano e 7 meses. E de uma família simples, meu pai sem condição, a gente morando em Bangu, aqui no Rio de Janeiro. E eu me lembro que um dia eu acordei e falei, mãe, eu quero muito ir pra Disney, quero muito ter Barbies. Minha mãe poderia ter matado o meu sonho ali, né? Ela poderia ter dito, minha filha, esquece, seu pai não tem condição não. Minha filha, vai pedir outra coisa pra Deus. Não. Minha mãe, ela foi boca de Deus na minha vida. Então aqui eu aprendo. Exatamente. Eu não sou mãe ainda. Mas eu aprendo como uma mãe, ela pode de fato ser boca de Deus e destravar para que o teu filho viva de fato uma experiência com Deus. E aí ela falou assim, ora Deus pode fazer. Ela creu. E aí eu me lembro que eu fui para a sala, olhei para o céu, subi no sofá, olhei para o céu, que tem uma janela, e falei, Deus, quero muito ir para Disney, quero muito ter Barbies. E 3 meses depois, meu pai foi transferido, que meu pai é militar. Eu nunca vi isso na história do militarismo, da marinha, você ir levar toda a sua família para morar nos Estados Unidos. E morar quase 2 anos, que foi que eu morei. E morei aonde? Em Orlando. Então, Deus é fiel. Eu morei... Perdão, em Orlando não, eu morei na Flórida. Então, que é na Pensacola, que é onde fica Orlando também. Então, era assim, era uma distância, era muito perto. E a gente foi várias vezes pra Disney. Então, essa foi a minha primeira experiência com Deus. Meu primeiro contato de entender, nossa, eu falei com Deus e Deus me ouviu, Deus me responde. E a partir daí, eu cresci no Evangelho, né, na palavra de Deus, nasci no lar cristão, mas passei por dores no meio desse caminho, né, que eu conto um pouquinho da minha experiência, do meu testemunho, mas apesar dessas dores, Deus, ele sempre foi me cercando, e eu vejo isso, o amor do Senhor nos persegue. Ele vai nos perseguindo de maneira que nos leve ao lugar de propósito que ele tem para a nossa vida. E aos meus 13 anos eu também tive uma outra experiência com Deus, que eu estava vivendo uma fase de rebeldia, né? O adolescente, às vezes, ele passa por essa fase, e eu estava meio revoltada, e tinha motivos para estar revoltada de fato. Mas um dia meu pai me colocou de castigo, eu tinha aprontado muito na escola, eu era muito bagunceira, eu batia nas pessoas. Isso. Nossa,
Eu era braba. E eu tava muito revoltada nessa época. E eu me lembro que meu pai me colocou de castigo, porque eu tinha levado todos os jovens da minha igreja para uma feira de ciências que tinha balada. E eu levei todos os jovens da igreja pra balada. Uma balada de escola, então era super tranquilo. Mas, como crente, não era pra estar ali, né? E aí, meu pai me colocou de castigo, o pastor afastou todos os jovens. Foi uma coisa. Mas nesse cenário terrível, eu tive uma experiência com Deus. E a minha experiência com Deus foi no meu quarto, quando meu pai me colocou de castigo. E ali, eu me lembro que eu estava revoltada. Eu falei, Deus, o Senhor não me ama, o Senhor não tá nem aí pra mim, pode sumir da minha vida, eu não quero nada com o Senhor. E aí comecei a falar com palavras duras, e aquilo foi ferindo a minha alma. E quanto mais você tenta agredir a Deus, é você que está sendo agredido. E ali eu senti o abraço de Deus. Porque até então eu tinha sempre ouvido falar de um Deus que ele vai te punir, o Deus que vai te corrigir, o fogo vai descer, a justiça dele, o juízo dele. Mas eu nunca tinha ouvido, de fato, de antes de Deus, eu nunca tinha ouvido falar de um Deus que pega no colo. Nunca. Né? Então eu era criada num contexto extremamente, às vezes até religioso demais. Então eu nunca tinha ouvido falar. E ali eu senti um abraço, eu levantei a minha cabeça, eu estava chorando, eu achei que minha mãe tivesse entrado no quarto e ela estivesse me abraçando. E o abraço foi tão real, e ali eu entendi que era Deus. E na mesma hora, o Senhor falou no meu coração, ele falou comigo, Jennifer, eu te amo, da maneira que você é. Ame a minha palavra. Ame a minha palavra. E ali começou a minha relação com a palavra. Ali começou a minha relação com Deus. E entender que essa caminhada com Deus, ela só pode ser pavimentada através da palavra dele. Não tem como. Porque você vai ver muitas pessoas que estão hoje na igreja. Olha, daqui 10 anos. Muitos que hoje estão na igreja não vão estar daqui 10 anos. Elas vão sair. E aí, se você perguntar por quê, é porque elas não tinham uma vida na palavra. Não é só pautada, é uma vida que ama a palavra, que estuda a palavra, que busca ter uma vida devocional, de verdade. Porque quem sustenta a nossa caminhada com Deus é o nosso devocional, é a nossa busca dentro de casa. Muita gente pensa que eu vou pro culto e o culto vai se estender para minha casa. Não, é o contrário. O meu culto dentro de casa, ele vai dar continuidade no culto da igreja. Até mesmo porque o culto, e eu aprendi isso com você, é prestar culto a Deus. Não é você ir lá para receber. Você pode receber, mas o primeiro papel do culto é você prestar entrega. o culto a Deus. Se você não tem o que entregar, não tem culto. Uhum. Eu aprendi isso, eu não sei nem se você lembra disso, mas quando eu comecei na sua célula, eu lembro que acho que primeira ou segunda célula, você falou exatamente sobre isso. Mas é isso mesmo. E às vezes, quando a gente fica nesse lugar de receber, a pregação foi boa. O louvor foi bom. Mas não é sobre você receber, é sobre você entregar. E aí, quando a gente vai nesse coração, com esse coração, mesmo que a pregação seja boa, o louvor seja bom, você entregou o seu culto, você entregou a sua adoração, né? Porque é isso que de fato importa. E isso faz com que a gente permaneça. E assim eu tive a minha primeira experiência com Deus, aquilo contagiou todo o ambiente, porque quando eu saí do meu quarto, eu me lembro, depois de ter tido essa experiência, eu senti que eu saí diferente. Eu não saí do mesmo jeito que eu entrei. E toda vez que você tem um encontro genuíno com Deus, ele te entrega algo. Ele te entrega um ministério, ele te entrega uma missão, ele te entrega um sonho, ele te entrega um legado, vai te entregar alguma coisa. Você nunca vai sair de um encontro com Deus de mãos vazias. Algo ele vai depositar em você. E quando eu saí desse meu encontro, desse quarto, eu saí com um dom de profecia. Tinha 13 anos na época. Então, essa experiência. Eu me lembro que eu fui pro ensaio. Foi a primeira vez que a gente fez um ensaio depois de todo o acontecimento que tinha acontecido. E eu já entrei diferente. Eu me lembro que eu levei a Bíblia pro ensaio. Tipo, eu não levava a Bíblia pro ensaio. Ensaio você vai pra cantar. Mas eu tava tão apaixonada pela palavra. E uma das coisas que Deus também ministrou no meu coração, depois dos outros profetas, se você for pra padaria, leva a Bíblia. Se você for pro intervalo da escola, leva a Bíblia. E tudo eu levava a Bíblia. Eu era a menina da Bíblia. Então eu levei a Bíblia pro ensaio, isso já foi estranho, né? Isso já foi diferente. Mas eu tava apaixonada por Jesus. E apaixonada por Jesus, a gente faz mesmo, não quer nem saber. Faz. E aí eu me lembro que todo mundo lá conversando, eu sempre bagunceira. Eu fechei meus olhos e comecei a orar durante o ensaio. No meu espírito,
colocou a música pra gente conhecer, pra poder ensaiar, e eu fiquei com os olhos fechados. Nisso, a presença de Deus me tomou. Eu me lembro que Deus começou a me usar naquele ensaio com um dom de profecia que nem eu sabia que tinha. Foi nesse ensaio que eu vi que Deus me entregou algo. E nesse ensaio, várias pessoas começaram a falar em línguas que nunca tinham falado antes. Várias pessoas tiveram visões, vários jovens. Então, assim, foi um ensaio que não conseguiu acabar. Uma manifestação. Foi uma né? manifestação da glória de Deus. E ali eu entendi, nossa, não tem como você sair de um encontro com Deus e estar incendiado e não incendiar. Toda vez que Deus ele incendeia um ambiente é porque tem alguém incendiado. E Deus ele precisa apenas de uma brasa viva para incendiar todo um lugar. E eu creio muito nisso. Eu acho que dá para continuar ainda o seu testemunho, porque tem mais coisas. Mas nessa continuidade, tem uma história que você conta do seu pai, que falou para você ir abraçar o pastor. Essa história, nunca nem te falei isso, mas essa história mexe muito comigo. Porque eu também sou criada em lar cristão, mas nem todo mundo tem a sabedoria que eu creio que Deus deu para o seu pai naquele momento, que te ensina até hoje, que quando alguém te fere, o remédio não é abandonar a pessoa ou ferir de volta. O princípio da honra, ele não pode ser ferido porque alguém te feriu, né? Exato. Eu queria que você contasse isso pra gente, porque eu acho um princípio... Acho não, é um princípio valiosíssimo. É um princípio, exato. E é um princípio de lealdade, né? Que a gente vê hoje uma sociedade muito desleal, inclusive dentro da igreja. Tanto que existe tanta rebelião, tantas divisões. Mas isso guardou muito o meu coração. Foi uma experiência, porque eu nasci num lar assembleiano. Então, assim, eu furei minha orelha. Eu até então usava brinco até os meus 18 anos de idade. Usava saia. Então, eu era de uma igreja bem... E no Nordeste, não foi aqui no Rio, foi no Nordeste. E era quase um interior do Nordeste, onde eu morava nessa época. E era extremamente rigoroso. Sendo que aqui no Rio era mais tranquilo, eu já tinha ido morar nos Estados Unidos, então a gente já tinha uma mente mais aberta, né? Porque lá nos Estados Unidos não tem esse rigor, como aqui no Brasil na época tinha. E aí, eu estava jogando bola na rua, de bermuda, assim, bermudão, camisetão, sabe, assim, nada indecente. Uma moleca, uma menina né? Foi tudo nessa fase aí de 12, 13 anos. Eu estava jogando bola, eu já tinha tido a minha experiência com Deus já. E aí o pastor passou. Quando ele passou, ele falou, olha, vou te afastar de tudo. Você liderava jovens nessa época? Não, nessa época eu liderava as crianças. Eu era regente do coral das crianças e professora na escola dominical das crianças. E eu me lembro que ele falou assim, vou te afastar de todos os cargos. Simplesmente porque eu tava jogando bola. E eu me lembro que eu entrei pra dentro de casa, assim, chorando. Eu falei, não acredito. E meu pai falou assim, você vai continuar, toda vez você vai continuar. Por quê? Se a gente está debaixo dessa visão, a gente vai honrar a visão da qual a gente se propôs andar debaixo dela. Mesmo que a gente não concorde. Mesmo que você não concorde. Mesmo que até eu não concorde, você vai andar debaixo dessa visão. E toda vez que você vê o pastor, você ainda vai abraçar e vai beijar. E eu me lembro que isso foi um desafio, mas eu me lembro que eu consegui fazer. Obediência, né? Obediência. Eu olhei pra ele, abracei e beijei ele como se nada tivesse acontecido, mesmo ele me afastando de tudo. E ele ficou assustado, porque ele já fazia muito isso com jovens, e os jovens ficavam revoltados, nunca mais falavam com o pastor. E ele disse, e isso se tornou um testemunho até em outras igrejas. Ele falou, gente, eu tive uma jovem que eu corrigi, ela continuou me abraçando e me beijando, me tratando com a mesma honra, mesmo carinho, e hoje ela é uma bênção e tal. Porque esse lugar te protege. Esse lugar de obediência. Você entende que esse lugar ministrou o seu coração? O que você vê desse fruto hoje, Nadiele? Um coração leal. Isso criou em mim um coração leal. Na verdade, eu li um livro, né, que a gente até fez um estudo no discipulado, que marcou muito minha vida e que eu nunca tinha visto a importância da lealdade. Nunca tinha entendido a importância da lealdade. Mas eu percebi que esse acontecimento na minha adolescência, ele me guardou, mesmo sem eu ter noção do que era lealdade, a importância do que é a lealdade, ela me guardou durante todo esse caminho. Porque, graças a Deus, todas as igrejas nas quais eu fui, eu saí bem.
Porque a questão não é você estar numa igreja para sempre. Não significa que você vai ficar numa igreja para sempre. Às vezes o seu tempo em determinado lugar acaba, né? Eu entendo isso. Sendo que você não precisa sair na falsidade, você não precisa sair na rebelião, você não precisa sair falando mal do seu pastor, você não precisa sair fazendo fofoca. Você não precisa, não é desse jeito. A Bíblia diz que a gente tem que aprender a entrar e sair dos lugares, né? Ele vai guardar a nossa entrada e a nossa saída. Então eu tenho que saber entrar e saber sair. E tem muita gente, o brasileiro é um povo muito romântico. A gente sabe muito bem lidar com o início das coisas. O início de um namoro, o início de um casamento. Mas a gente é drástico nos términos. O brasileiro é muito drástico, muitas vezes, nos términos de um relacionamento. Nossa, eu vou morrer porque alguém... não vai morrer. Então a gente precisa... porque eu saí de um ministério, eu tenho que sair falando mal. Não precisa falar mal. Então a gente precisa... além de não precisar, inclusive, né? Você não deve. Não deve. É isso. Ore por eles. Eu lembro que foi, inclusive, na nossa igreja, eu não lembro quem foi o pregador que foi ministrar, mas contou a experiência de alguém da igreja dele que sempre falava mal da igreja. E um dia ela levantou pra ir embora, porque ela não estava concordando com a pregação, não sei se você estava nesse dia. E Deus falou pra ela, não fale mal da minha noiva. Pode estar manchada, mas é a minha noiva e sou eu quem corrige. Nossa, é bem isso mesmo. Então, na igreja você vai ver muita coisa que você não concorda. E isso que acho que guardou meu coração, porque não tem como, gente. Tá todo mundo dentro da arca, né? Então tem vários animais, vários tipos de pessoas, né? Igual a Arca de Noé, a gente tá indo para o céu, então a gente tá dentro da arca. Então vai ter girafa, vai ter chimpanzé, vai ter... Os bichos estão todos ali, imagina. Então tá um do lado do outro, vendo o outro... né, com as suas necessidades, com as suas lutas. Né? Então vai ter problema, mas a questão é, se eu tô com o meu coração guardado em Deus... com esse coração, com esse princípio de honra, Deus me protege de quê? Eu não concordei, agora eu vou... Porque eu sempre falo, né, que tem alguns caminhos para deslealdade. Quando você não concorda com alguma coisa, você está sendo desleal, ou quando você é corrigido. No meu caso, eram os dois, porque eu fui corrigida por ele e não concordava de ser afastada dos cargos que eu estava jogando bola. Tipo assim... Não concordava com isso. Mas eu poderia utilizar essas brechas para ser desleal, né? A gente estudou Joabe, a gente estudou vários... Lúcifer foi desleal. Então, várias pessoas na Bíblia foram desleais. Absalão. Por quê? Não concordaram e foram corrigidos, às vezes, em alguma coisa. E a gente não suporta. E eu vi que durante a minha trajetória até aqui, acredite, eu já fui muito corrigida, já teve muita coisa que eu não concordei. Mas eu prossegui, porque eu não tenho que olhar para um homem. E sabe por que a gente vê uma igreja tão desigrejada, né, na atualidade? Exatamente por isso, porque as pessoas dizem, não é para olhar para o homem, mas eu não consigo. Há um tempo atrás eu fui para um almoço e uma menina que tá indo na igreja, ela fala, eu sei que não tem que olhar para o homem, mas eu não tô conseguindo não olhar para o homem. É um desafio hoje que as pessoas encontram de fato. Não só hoje, né? Eu posso falar desde que eu sou pequena, assim. Eu lembro que já era isso. Mas eu acho que a pandemia aumentou isso. Pode então, ser, aumentou o fato mais, né? Vou ficar em casa. Não concordo mesmo com a igreja. Existem outras maneiras hoje. Não, e aí eu escolho aí a internet, os cultos ficaram no menu, né? Eu vou escolher o culto que mais me agrada. Aí vou escolher o culto lá de tal. Exato. Aí você faz da igreja um cardápio. Eu vou escolher a comida que eu quero comer hoje. Como se a igreja fosse pra você. Não, a igreja é pra Deus. Ela é a noiva de Cristo. Não é pra gente. Exatamente. E aí o sentido fica totalmente invertido. Porque aí as pessoas não querem ter raízes. E aí a gente vê um monte de gente, um monte de influenciador nas redes sociais que se intitula pastor. E aí você pergunta qual a sua igreja? Não tem igreja. Tá meses sem igreja, tá 1 ano sem igreja. Sem participar do corpo, da comunhão. Mas tá pregando nas redes sociais, entende? E aí a gente precisa abrir os olhos e ter cuidado com isso, porque se torna pessoas sem raízes. E a igreja nos ensina a ter raízes. A igreja nos ensina a passar por essas coisas. Não concordo, mas eu tô aqui. Porque não é sobre ele, é sobre Jesus. Exato. Não é sobre o que eu concordo ou não concordo, é sobre ele. Né? Existem coisas que a gente vai concordar, disseram para Jesus. Jesus, estão pregando no teu nome, ele deixa que preguem.
Deixa. E igreja é lugar de confronto, né? Pra sua alma, pro seu espírito. Não é um lugar pra você ir e escutar todas as vezes que tá tudo bem, que você é maravilhoso, que Deus te ama. Não é sobre isso. O evangelho não é sobre isso. O evangelho é confrontador. Porque é exatamente, você começou falando isso, né? É você olhar pra você mesmo, entender a sua posição de pecador e que você é dependente da graça e da misericórdia, porque tem que ter as duas juntas ainda, né? A graça e a misericórdia para que você sobreviva, Sim. né? E para que você realmente possa um dia chegar na estatura de varão perfeito, como a Bíblia fala, e encontrar com Cristo, né? Sim, exatamente. E nessa trajetória, algo que veio ao meu coração e que eu acho importante a gente falar é porque muita gente, né? Eu vejo nas redes sociais tacadores de pedra. Experimentaram da graça e da misericórdia. Porque vai ter coisa que a gente não concorda? Vai. Vai ter coisa que Deus, às vezes, ele vai te dar um discernimento que está fora da direção? Vai. Mas isso não me dá o direito de, porque eu estou escondida atrás de um perfil, de uma tela, de eu ir lá escrever e dizer não concordo, não isso, não aquilo, e querer fazer... sabe, guerras na internet, críticas, ou até utilizar de um argumento bíblico para você colocar todo mundo dentro de um saco e não considerar que cada um tem uma história, que cada um tem que Deus trabalha com cada um de uma forma. Exatamente. Porque se você vê a Bíblia, existe a palavra de Deus, mas você consegue ver a graça de Deus de Gênesis a Apocalipse. A graça de Deus, ela não se manifesta só em Mateus, quando começa o evangelho. Não. O favor de Deus, a graça. A graça você vê desde Gênesis a Apocalipse, a graça de Deus se manifestando. E a graça de Deus inclui que muito que eu vejo da graça de Deus é que não tem uma regra pronta. Não tem uma coisa assim, a graça de Deus vai se manifestar se ela fizer isso, se ela deixar de fazer isso, se ela fizer aquilo e se ela fizer aquilo. Aí a graça de Deus vai chegar. Que, não. Inclusive, hoje é meio que tema de pregação, assim, né? Faça isso e você será abençoado. Não é isso. O que te garante a bênção é a obediência. E Deus vai tratar com você. Não é uma receita. Sim. Né? Mas aí porque a tal pessoa não obedeceu naquilo, você vai pro inferno. Mas você já sabe se essa pessoa se arrependeu? Você já sabe o coração dela? Então aí a gente coloca todo mundo dentro... Por exemplo, Raabe. Não era digna, teoricamente, de ter sido livrada. Era uma prostituta. Você vê a graça de Deus no Antigo Testamento. Está na árvore genealógica de Jesus Cristo. Na árvore genealógica. Olha isso. Então, você vê as filhas de Zelofeade, Números 27. Ela tinha uma lei. A lei não era de homens, quer dizer, a lei era de Deus. E foi alterada. Você tá entendendo? Isso não é graça? Fala pra mim. É claro que é. Claro que é. O amor de Deus manifesto. Total! Ele não poderia já, na sua onisciência, dizer, vai ter as filhas dela, eu já vou fazer uma lei que inclua elas. Sendo que Deus, ele permitiu para que isso acontecesse, para que a gente aprendesse a desfrutar de um Deus que é um Deus de graça. É um Deus que olha para as nossas necessidades. É um Deus que olha para você além de uma lei. E é um Deus que escolhe te incluir nos planos dele, né? Exato. Antes de vir para cá, eu estava lendo Gênesis. Eu assisti uma pregação e fui ler Gênesis. E... ali em Gênesis 3, quando Deus... 4. Quando Deus cria o homem, ele criou os animais e ele não deu nome. Quando ele cria o homem, ele fala, agora o homem vai definir como as coisas vão se chamar. Ele é Deus, ele é soberano, ele tinha criado, mas desde a criação, ele chama o homem para participar dos planos. Exatamente, ele chama. E isso é lindo, porque eu vejo também muita gente utilizando das redes sociais para querer imputar culpa sobre pessoas. Sua vida não deu certo nisso, então você tem que... Sabe? E eu já me senti oprimida por alguns perfis assim. Levar seu irmão para a tribuna, né? Isso. Você vira o juiz, ele vira o réu e você leva seu irmão para a tribuna. Se você aconteceu isso, é porque você está assim. E aí, gente, peraí. E a graça de Deus? E peraí. E o meu arrependimento? Peraí. E será que eu não posso recomeçar? É tanto que eu recebo muitas mulheres com dificuldade de recomeçar. Até mesmo pela questão do divórcio. Porque eu já recebi várias mulheres, Kézia, dizendo assim no meu Instagram, meu pastor disse que quem está em divórcio tá em pecado. Tá em pecado
para sempre, não existe arrependimento, e aí aquela pessoa que não pode mais recomeçar vai pro inferno. Não, você tá sentenciada, você vai pro inferno, não tem arrependimento de pecado, não tem arrependimento do seu tempo de ignorância. Tem gente que muitas vezes não tinha nem experiência com Deus, não conhecia a Deus, entende? E aí você coloca um rótulo, ó, você tá indo pro inferno. Por isso que eu amo que a Bíblia diz que no céu a gente vai ter surpresas. Sabe? Que a Bíblia diz, olha, vão vir muitos que vão dizer, eu preguei, eu expulsei demônio, eu fiz isso e aquilo, e o Senhor vai dizer, desculpa, mas eu não te conheço. Mas aqueles improváveis, aqueles que talvez foram rotulados, não, esse aqui vai pro inferno, esse daqui não sei o quê. Talvez eles estejam lá. Estejam lá. Então, isso revela a graça de Deus. Então, muitas mulheres vivem com julgo, eu não posso recomeçar. Você pode, se houver arrependimento. Você pode, se houver quebrantamento. E isso, Kézia, ninguém vai poder medir. Ninguém vai poder ter uma régua para dizer, nossa, ela se arrependeu de verdade. Nossa, ela se quebrantou de verdade. Nenhum homem vai ter essa capacidade. Mas Deus, ele sabe quem se arrependeu. E por isso que você vê muitas pessoas que um dia viveram ruínas se reconstruindo. Porque Deus, ele viu o quebrantamento. Deus, ele viu o arrependimento. É tanto que ele pegou uma mulher adúltera, quando ele podia descer o sermão, ele liberou ela e deu a ela uma nova chance. Por quê? Porque talvez ele viu nela um genuíno quebrantamento. Eu queria falar exatamente desses dois pontos com você, né? A Jenny tem um ministério que é o Geração Reborn, que é um ministério realmente de mulheres reconstruídas, né? E eu queria que você trouxesse um pouquinho desses dois paralelos, assim. A primeira pergunta que eu queria te fazer a gente vive numa sociedade com tantas coisas invertidas e cada vez pior, né? Tantas coisas ali contra o que a palavra de Deus fala. E você tem um ministério para mulheres. Eu queria que você falasse um pouco do papel da mulher na sociedade, em todos os... pode ser trabalhando, mãe, esposa. Eu sei que você ainda não é mãe, mas a gente está falando segundo a Bíblia. Qual é o papel da mulher na sociedade segundo a Bíblia? E aí, vou emendar, porque eu sei que já vai juntar as duas coisas. Sim. Eu, sempre que eu vou estudar os livros bíblicos, eu gosto de entender quem escreveu o livro e qual era a mensagem central que aquele pregador carregava. Porque aquilo me fala da visão que ele tem para as escrituras. Então, conectando com isso, porque o seu ministério é um ministério predominantemente feito para mulheres, sim, qual é a mensagem central que o ministério da Jennifer carrega? Eu sei. Mas eu queria que você colocasse isso e falasse do papel da mulher na sociedade. Então, a mensagem central hoje do Geração Reborn, que é esse movimento de mulheres, ele não nasceu dos meus acertos. Ele não nasceu das minhas habilidades. Ele não nasceu das minhas capacidades. Ele nasceu da minha dor. E se tem uma mensagem central, é a reconstrução. Se hoje eu tenho uma mensagem que lateja no meu coração a ser pregada, é o poder de mulheres quebradas. Elas possuem um poder que outras mulheres, talvez que ainda não foi quebrada, não sabe. Ela carrega uma força. Amiga, sua pregação de Eva... né? Exatamente, porque são mulheres que pode sim se reconstruir. A gente, por exemplo, olha para Eva e diz, Eva, não, eu não quero ser do time de Eva. Eva, eu sinto dor hoje no parto por causa dela. Eva é o motivo de todas as dores. O pecado entrou no mundo. Entrou no mundo. Coitada da Eva, né? Sendo que a gente tem muito de Eva em nós somos quebradas. Quantas vezes a gente quer fazer algo, a gente não faz. Quantas vezes a gente fala, nossa, eu vou seguir esse caminho. Quando você vê, você já tá indo pro outro. E gente, sabe? É sobre esse evangelho. E foi no ventre dela que Deus escolheu gerar quem pisa na cabeça da serpente. Exato. Não, sobre ela ele já estabeleceu uma promessa de reconstrução. Amiga, e se você parar para pensar, a reconstrução está na Bíblia constantemente. O tempo todo. Adão e Eva estavam na construção lá. Construindo, deu ruim. Imediatamente Deu ruim. Foi reconstruído na cruz. A cruz é um lugar de reconstrução. A cruz é um lugar de novo nascimento. A cruz é um lugar de recomeço. Adão e Eva, eles foram de fatos reconstruídos na cruz. Então, é a cruz que nos reconstrói. É Jesus ter enviado seu filho ao mundo. É o plano da salvação, plano da rendição, da redenção. Então, a gente precisa entender a importância dessa mensagem. Então, o Geração Reborn, ele nasceu dos meus traumas. O Geração Reborn nasceu da minha vergonha. O Geração Reborn nasceu da minha pior dor.
mas onde eu vi a maior graça, assim, o maior amor de Deus na minha vida e que, de fato, ele me reconstruiu para poder entender que o meu testemunho, onde foi um cenário de dor, hoje ele é um cenário de cura para outras mulheres. Se tem uma coisa que Deus tem ministrado ao meu coração é exatamente que não existe nada por acaso. Você não nasceu com essa cor de cabelo por acaso, é nesse nível. Sim. A sua história não acontece porque, foi assim. Existem os motivos. É claro, você tem livre-arbítrio, você tem a sua escolha pode gerar erro, pode gerar acerto. Tudo isso acontece, mas não existe nada que Deus não use exatamente como a Bíblia diz, que Exato. todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Exato. Deus tem ministrado muito isso no meu coração. Muito. E é muito forte. E eu vejo isso na minha história, porque eu sempre carreguei promessas, Kézia. Desde a minha adolescência, eu carreguei promessas que eu pregaria. Eu carregava promessas de que eu ia rodar o Brasil. Eu carregava promessas de que eu ia para as nações. E eu não via nada disso acontecer. Mas foi quando eu pensei, agora acabou. Essa promessa nunca vai acontecer. Eu ouvi isso, né? Você agora nunca mais vai ver esse ministério, acabou para você. E quando eu ouvi isso, Deus disse, o diabo assim pensou que venceu. Inimigo... O diabo pensou que conseguiu parar o que eu tinha de promessa para sua vida. Assim como foi com José. Né? Foi para prisão. Jesus na cruz, né? Agora que eu venci. Aguarde 3 dias. Que Jesus, ele vence a morte. Então, é exatamente isso. Quando eu pensei, nossa, agora acabou. Agora que eu nunca mais prego. Agora que eu nunca mais vou cantar. Deus disse, Nananina, não. Não acabou. Vai. É nesse final aí que parece ser o fim, mas não é o final. É nessa situação que parece ser o fim, não é o final da sua história. Eu ainda tenho uma história de recomeço. É agora que eu vou fazer. E foi exatamente na minha pior dor, quando eu pensei que tudo ia acabar, que Deus começou a cumprir as promessas. Em pouco tempo, assim, do Geração Reborn, em 1 ano, eu acho que eu já fui para 12 estados pregando a palavra aqui no Brasil. Tô indo, né? Agora recebi um convite, tô indo para os Estados Unidos. Então, assim, as promessas estão se cumprindo. Mas não foi quando eu pensei que ia se cumprir. Foi exatamente quando eu pensei, não vai se cumprir mais. Ele fez. Eu vou até pedir licença para usar um pedacinho da sua história. Eu lembro que uma vez você falou para mim que o primeiro vídeo que você fez que realmente viralizou foi o do seu testemunho, né? Isso. E eu sempre falo, assim, para quem eu tenho acesso de conversar, que tem testemunhos de vida, então, independente de ser um mistério que virou mãe de filho, uma mulher que teve a vida sentimental reconstruída, uma cura, independente de qual seja o testemunho, eu sempre falo para as pessoas, você não tem o direito de guardar o seu testemunho para você. Porque Verdade. Deus não faz o seu testemunho... Falei de Ana uma vez com você, né? Sim. Deus não faz o seu testemunho para você guardar ou para te agradar. Testemunhos não são feitos para isso. Sim. Testemunhos são feitos para você edificar a fé, para você levar a palavra com autoridade exatamente na área ali que você foi provada e que você foi aprovada. Então, você que está assistindo a gente, não guarde o seu testemunho. Não tenha medo de expor de onde Deus te tirou e aonde Deus te colocou. Porque existe um exército, literalmente, de mulheres sendo levantadas. Porque, por exemplo, a Jennifer um dia resolveu abrir a vida dela e dar vergonha fácil. Vir dupla honra. E exatamente levantar aí um ministério de mulheres que falou, se ela foi reconstruída, eu também posso ser. Exatamente, exatamente. Fala um pouquinho pra gente desse papel da mulher, assim, perante a Bíblia. Sim, e só pra finalizar isso que você falou, a nossa história carrega uma mensagem. Deus falou isso comigo. Cada história, sabe? Foi até pregando na hora da pregação, sabe aqueles insights que Deus te dá pregando mesmo, não tava no esboço, nada. Na hora o Espírito Santo falou, eu tava pregando inclusive sobre as filhas de Zelofeade. A sua história, ela carrega uma mensagem. Então, por isso que eu tinha muita vergonha de falar, né, da minha história. Então a gente não pode guardar, porque existe uma mensagem pro coração de alguém. O seu testemunho não é seu, ele é de Deus. Ele é de Deus. Direito público. Exatamente, exatamente. Mas assim, o papel da mulher hoje, eu vejo, né, na sociedade, eu acho que a mulher, ela tem muitas funções, muitos papéis. Hoje a mulher, ela trabalha, a maioria das mulheres, elas trabalham, ou tem uma demanda dentro de casa, que também, a demanda dentro de casa não é fácil. Enfim, a mulher, ela tem muitas, muitas missões na vida. Mas eu entendo, e uma coisa que eu tô vendo,
nitidamente, né? Eu vejo hoje alguns filhos que, por falta de posicionamento espiritual de uma mãe, hoje os filhos estão perdidos na sua identidade, na sua vida com Deus. Não é culpa que eu tô falando, tá, gente? Eu tô falando assim, meio que estatístico. Você vai vendo falta de posicionamento de pessoas e como vai Deixa sendo... acontecer, né? Deixa acontecer. Os filhos não ficam firmes em Deus e vão seguindo. Agora, eu tenho visto, por exemplo, a minha primeira experiência com Deus, ela foi provocada por quem? Pela minha mãe. Porque ela falou assim, vai orar, que Deus pode fazer. Uhum. Eu acho que o grande papel da mulher hoje, para as próximas gerações, para as gerações das gerações, é uma mulher posicionada em Deus. Porque eu não falo assim, uma mulher que vai para a igreja. Não. Não é uma mulher que vai para a igreja. Porque não é só isso. Se a nossa vida com Deus fosse só ir pra igreja, gente, não é só ir pra igreja. Toda mulher posicionada em Deus vai à igreja, mas nem toda mulher que está na igreja é posicionada em Deus, né? Exato, exatamente. E o que eu tô falando de posicionamento? Eu tô falando de devocional. Kézia, eu tô aqui hoje e eu ouvi até um vídeo do Jesus Cop, né, do Douglas Gonçalves, essa semana me mandaram. Porque ele fala, gente, quem não tem vida devocional, não tem raízes, não cresce em Deus, sabe? Por isso que vem qualquer vento de doutrina, vem qualquer tempestade, a pessoa vai embora, deixa Jesus. Então, qual a diferença dos jovens da minha época? Que a maioria estão no mundo, hoje, a maioria dos jovens, porque eu sempre tive uma vida devocional de verdade. Eu sempre busquei a Deus no meu quarto, de verdade. Não é só porque a gente tem um planner hoje do quarto de guerra, não. Que, aliás, é uma bênção, gente. Comprem. Amém. Na verdade, o planner ele foi fruto de algo que eu já faço há muitos anos. Então, a importância de você buscar no seu secreto. Então, qual é o papel da mulher hoje, Kézia? É uma mulher posicionada no secreto. Por quê? O seu filho vai ver você orando. E ele vai dizer, eu quero orar também. O que acontece? Quando a gente ensinou as mulheres a criarem um quarto de guerra móvel, né, que é aquele em papel e tal, os filhos disseram, eu também quero meu quarto de guerra. Porque o teu posicionamento em Deus, nada melhor que o exemplo. O exemplo arrasta. Né? Não é só você dizer, faça o que eu tô falando. Eu estou fazendo, dá certo, faz também. E a gente tem sem querer te cortar, mas a gente tem diversas citações bíblicas que quando uma pessoa se posiciona em Deus, as gerações, não é a imediata, são todas. As gerações dessa pessoa, elas continuam sendo abençoadas. Sim. Exatamente por uma escolha de posicionamento. Até falei isso no último Geração, né? Sim. Que é exatamente o quanto você tem garantido que a sua família vai permanecer no reino. Sim. Exatamente. Então, eu acho que o grande segredo, porque a mulher que edifica a casa, a mulher que edifica o lar, quer edificar, você pode fazer muitas coisas para edificar a sua casa. Você pode... A Bíblia mostra que a mulher, sabe, ela é empreendedora, ela... Provérbios 31. Ela provê as necessidades do filho, do marido, né? Então, sendo que a Bíblia termina dizendo, vã é beleza, vã é formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor. O que é esse temer? É ir à igreja só? Não. Esse temer é só ser esposa de pastor? Não. Esse temer é só ter um cargo de liderança na igreja? Não. É uma mulher que ama Jesus de forma genuína. Que respeita, que guarda o mandamento. Que guarda, entende? E que vive à altura dessa palavra. E aí sim, os seus filhos verão essa mulher e vão desejar amar esse Deus, vão desejar conhecer esse Deus. E aí sim, você vai estar criando filhos, né? Filhos que vão fazer diferença nesse mundo. Filhos que vão amar Jesus, porque eles vão ver o seu amor por Jesus. Então, eu acho que esse é o grande papel da mulher, uma mulher posicionada no seu tempo com Deus. Ela não pode nem... é muita função. Põe um louvor de manhã, enquanto tá dando café pros filhos, vai fazendo o seu devocional junto com seus filhos. Eu não tenho tempo de entrar no meu quarto. Eu faço com a Alice. Então, eu vejo uma amiga minha, né, que eu acho, ela é muito linda. Ela, todas as manhãs, ela fala, tô fazendo meu devocional com a filhinha dela, bebê, que eu acho que não fez nenhum ano. Mas o Espírito Santo ministra. Ela põe o louvor, começa a adorar no meio da casa. E a criança já entrou nessa ela mostra a criança adorando. Então, assim, entrou. Então, você faz seu devocional, começa a orar ali junto e vai fazendo, entende? Então,
Faz junto com o seu filho, mas dê um jeito de fazer, porque isso que vai fazer diferença. Não é apenas um ato religioso de ir à igreja, porque senão a gente vai ficar igual um religioso. Frequentante. Um frequentante. Frequentador. Eu queria falar de secreto agora. Mateus 6,26, é isso? Uhum. Então, Mateus 6,26. O que é Mateus 6,26? Olha, é o segredo poderoso Da vida. Né, da vida. É de você conhecer Deus, de não ouvir falar apenas, mas de você conhecer Deus, de, como Jó disse, agora os meus olhos te veem. É você ter a experiência de realmente você ouvir a Deus. Porque esse lugar, a Bíblia diz que ele te recompensará em secreto. E, às vezes, a recompensa, ela não vem de forma instantânea. Eu digo que vida devocional é um lugar árido, principalmente para quem está começando. Não é fácil. Muita gente fala, nossa, mas eu vou ficar aqui. Aí vem pensar... Não, porque vamos parar para pensar. É estranho. É o filme Quarto de Guerra, né? É literalmente aquilo. Ela pega o biscoito, começa a comer no devocional, aí olha pro céu, aí fica naquele tédio. Até que uma hora aquele negócio começa a destravar, ela começa a orar. E aí ela começa a orar a casa inteira. Porque não é fácil orar. Orar é muito difícil. Orar é uma coisa sobrenatural. É você se desconectar com as coisas da terra, com os seus afazeres, e você dizer, agora eu vou falar com Deus. Mas cadê Deus? Você não vê, você não toca, mas ele está ali. E é essa fé. Né? Então, às vezes, até para você conseguir destravar, pega uma cadeira e fala assim, Jesus, senta aqui, eu vou conversar com o Senhor. Que aí você consegue materializar. Senta aqui do meu lado no carro, dirigindo, né? Eu não ponho a bolsa no banco do passageiro. Eu falo, esse é o lugar de Jesus. A minha bolsa vai atrás. Sim. E aí você consegue. E aí você vai conseguindo abrir seu coração. E o que eu acho mais lindo desse secreto, porque ele é tão secreto que ele não tem... protocolos, Késia. Porque quando você vai para uma igreja, tem vários protocolos, né? Vai começar com uma oração, depois tem o louvor, depois tem a oferta, tem a liturgia toda. Não, esse secreto não tem liturgia. Sim, a gente pode utilizar mecanismos que nos ajudam, mas eu, por exemplo, no nosso plano, ele tem um caminho, mas quantas vezes eu faço o caminho totalmente contrário? Você pode começar lendo a Bíblia, você pode começar orando, você pode começar cantando, você pode começar intercedendo por alguém, porque é uma necessidade maior. Deixar fluir, né? É você e Deus. Não tem protocolo, não tem liturgia, você tem que começar desse jeito. Não, se você quiser começar, já quantas vezes, quer dizer, eu não consegui orar. E aí eu peguei e falei, Deus, não tô conseguindo, parece que não tá fluindo, eu tô desconcentrada. Sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de concentração. Aí eu pego o Salmo e começo a orar o Salmo. Esses dias comecei a orar o Salmo 27, que é um salmo que eu amo. Você colocou no seu Instagram um Provérbios, não lembro qual era o provérbio. Provérbios 4. Aquilo me tocou. Porque é literalmente você ter a profundidade na palavra de enxergar a sua oração ali dentro. Exato. E você orar a palavra, não tem coisa mais poderosa do que isso. E aí você diz, Deus, a tua palavra diz que quem guarda os teus mandamentos anda seguro. Senhor, me ensina a guardar a tua palavra, Deus. Me ajuda a não ser movida pelas circunstâncias, mas guardar a tua palavra no meu coração. E aí você começa a orar a Bíblia. Porque a Bíblia diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Deus, se não for o Senhor na minha vida... Eu vou morrer de medo, mas porque o Senhor é minha luz, porque o Senhor é minha salvação, eu não vou temer. A tua palavra está dizendo que eu não vou temer, e Deus, eu estou temendo. Deus, eu estou temendo. Então, Senhor, a tua palavra diz que eu não vou temer, então tira esse medo de mim. E aí você começa a orar de acordo com a palavra. Gente, isso é tão poderoso. E aí você vai aprendendo a desfrutar desses relacionamento, sabe? Dessa profundidade que muita gente não tem com Deus. Por quê? Porque não tem vida de secreto. Então, e outra, uma coisa que eu aprendi, que também é errado. Não adianta você orar uma hora do dia e passar o restante das 12 horas do dia em pecado, falando mal dos outros. Não. Eu sempre digo que seu devocional ele não pode acabar no amém. Seu devocional, ele tem que dar frutos ao longo do dia. É vida devocional, não é hora devocional, exato, né? Exato. Embora eu acredito que a hora seja importante, mas tem pessoas que não acham. Eu já vi pregador falando, a gente tem que ter uma vida devocional. Concordo. De fato, temos que ter. Mas eu sei que se eu não parar... a outra. Exatamente. Porque a gente para tanta coisa, a gente para pra trabalhar. Se eu não tiver uma vida lá fora, quando eu chegar no meu devocional, eu tô frio. E se eu não tiver devocional, eu não sustento a vida lá fora. Isso, é uma coisa sustenta a outra. Então, porque você não para pra ver um filme? Você não para pra ter um papo com uma amiga? E eu vou parar.
Pra falar com Deus. Diante daquele que resolve, eu não paro pra ir no médico, pra ficar na frente do médico, pra ver o resultado de um exame. Eu não vou parar pra estar diante do Rei dos Reis, o médico dos médicos, Senhor dos Senhores. Eu preciso parar pra dizer, Deus, eu quero te ouvir. E sabe, Kézia, eu vou te contar uma coisa assim que eu tenho vivido com Deus. Ultimamente o meu Instagram tá viralizando de um jeito que eu não sei nem explicar. Várias postagens assim que eu nunca diria, sendo que foi uma chave que o Senhor destravou no meu devocional. Pra você ver como o nosso devocional é o lugar de segredos, ele revela segredos pra gente. Deus, ele falou comigo, Jennifer, você não é uma produtora de conteúdo. Você é alguém que carrega a minha mensagem. Porque se você entrar nessa linha de ter que ser produtora de conteúdo, gente, eu não estou falando para influenciadores digitais de moda, dessas coisas, que não trabalham efetivamente com isso, sobre né? A mensagem sobre que você carrega. Quem é chamado para ser um influenciador digital pela mensagem que tem. Aí você precisa entender esse lugar. Entende? Porque senão você só vai querer pregar aquilo que vai trazer engajamento. Você aquilo cede a todas as tentações. Não, né? E porque existe, né? Eu já vi inúmeros perfis que a vitória tá chegando todo dia na sua vida. Eu falei, gente, o Deus não corrige, não. Deus não alinha, não. Porque Deus me confronta tanto. Então, o anjo tá vindo com a tua vitória. Hoje o milagre tá chegando. Hoje Deus faz. Deus é um Deus de vitória e a gente sabe disso. Mas Deus é um Deus que confronta. Então, eu não posso negociar a minha mensagem, a mensagem que Ele me carregou, me confiou, por aquilo que engaja. E no meu tempo com Deus, Ele tem me dado o que é para eu postar. Gente, Ele disse para mim, faz um Reels disso. Sim, eu acredito que isso é tão poderoso, é você viver uma dimensão com Deus que é além do aquilo que é protocolado. Eu vou perguntar a Deus se é para fazer uma viagem, o que é, se é para eu aceitar um compromisso. Mas por que eu não posso perguntar para Deus o que é para eu postar? Por que eu não posso perguntar para Deus? A partir do momento que você está a serviço dele, né? A ordem é dele. E esse é um lugar de intimidade, é um lugar de dependência. Porque o devocional, ele te ensina a ouvir Deus. E ali, ele começou a liberar chaves, palavras para minha vida, que eu comecei a colocar, e eu tô vendo que tá dando... Deus está soprando um vento sobre essas postagens que não teria se eu não tivesse ouvido dos lábios dele. Entende? Então a gente precisa aprender a ouvir dos lábios do Senhor. Deus, o que o Senhor quer para minha vida? Isso, inclusive, nos livra de entrar em batalhas que a gente não tem que entrar. Porque às vezes a gente está tão cansado, porque a gente está entrando em lutas que a gente não tem que entrar. Né? Acabe queria entrar numa batalha, que Josafá foi com ele, e chamou os profetas, né? Bajuladores. Os profetas disseram, vai, que o Senhor é contigo, o Senhor te dará a vitória. Ele falou assim, tá bom. Aí Josafá, vamos chamar um profeta de verdade? Josafá meio que fala assim, né? Aí ele falou assim, tem um profeta aí que ele nunca me profetiza coisa boa. Mas eu vou chamar ele. Aí chamou Micaías. Veio Micaías. E Micaías falou, não, vocês podem ir que vocês vão ter vitória. Aí Acabe falou, dá pra você falar a verdade? Que eu sei que você não tá sendo sincero comigo, colocando tudo em minhas palavras, tá, gente? A história. Aí ele falou assim, então você quer que eu seja sincero? Você vai morrer nessa guerra, vai acontecer isso. É isso que Deus... Nossa, Deus nunca te dá uma palavra de bênção pra mim, Ele só me dá palavra de correção. E Micaías foi. O que eles fizeram? Entraram na guerra. Ouviram os profetas bajuladores. Não profeta de Deus. Não profeta que confronta, mas que tem a palavra. E aí o que ele fez? Eles entraram, Acabe morreu. Josafá teve que sair corrido, fugido, desesperado, porque entrou numa batalha que Deus disse para não entrar. E muitas vezes, por não ouvir Deus, às vezes a gente olha alguém, Kézia, passando por uma prova, tipo assim, tá passando uma luta. Aí você quer ir lá ajudar. Não, vou lá. Como você já fez isso. Vamos lá no mercado, vamos comprar o mercado do mês da pessoa. Vamos dar aqui as condições para a pessoa. Sei que algumas coisas é na direção de Deus, ok. Mas às vezes a gente entra em batalhas que não é para entrar. Eu já fiz isso também, de entrar onde não é para entrar. E aí você entra no vento. Porque você tá querendo ser bonzinho com alguém que Deus mesmo tá colocando na prova. E você paga preço. Exato. Porque eu entendo assim, às vezes que isso aconteceu comigo é exatamente para Deus me dizer... Eu falei que aí não era hora de você pisar aí. E já aconteceu comigo algumas vezes. Porque às vezes a gente quer ser mais bonzinho que Deus. A gente fala, mas Deus, eu posso ajudar. Mas é pra ajudar?
É agora que você vai ajudar? Deixa que eu tô tratando o vaso. Deixa que eu tô tratando a pessoa. Então, isso é muito sério. Por exemplo, eu fiz uma postagem sobre isso e uma amiga nossa, a Lili, veio conversar comigo e falou: Jennifer, eu já fiz isso. Eu financiei um carro. Comprei um carro para ajudar uma pessoa que disse que precisava só de um carro para trabalhar, que isso ia ajudá-la financeiramente. Eu fui lá, usei meu nome, financiei o carro para a pessoa. 4 meses depois, a pessoa me mandou uma mensagem, me ligou dizendo que não tinha conseguido pagar as parcelas do financiamento. Tava com o nome sujo. Ou seja, ela teve que assumir o carro, um carro que ela não queria ter comprado, um carro caro, que era assim, um carro que ela não tinha necessidade de ter comprado. E ela disse que teve que refinanciar esse carro 4 vezes. Diz que ela levou esse problema por anos até conseguir vender o carro. Assim, o carro não prosperava. O carro, depois deu problema, entrou num vento querendo ajudar alguém que não era para ter entrado, né? Mas com certeza foi tratada. E aí sim, mas ela aprendeu a escutar a direção do Espírito de Deus. Por isso que a gente, às vezes, precisa perguntar a Deus até quando é para ajudar a pessoa. A gente precisa perguntar, Deus, é para eu ajudar essa pessoa? É para eu entrar nisso? Eu diversas vezes, eu entendo, escuto, enfim, vem de dentro, né? Então eu escuto, eu entendo nitidamente Deus me falar. Aí não, essa pessoa não, esse momento não. Diversas vezes eu já negligenciei isso e falei, não. É coisa da minha coisa da minha cabeça. E essas vezes que, digamos assim, a fonte secou, no sentido de ter um aprendizado com Deus, foram as vezes que eu negligenciei, mas que eu sabia que era Deus me falando. Sim, exatamente. Então, você vê, né, como isso é poderoso. Então, o meu tempo devocional, ele me ensina, assim, ensina coisas óbvias. Por exemplo, no meu tempo devocional, passei o final de semana na casa de uma pessoa. Eu sou muito distraída e às vezes desligada. Quem me conhece na intimidade sabe. E às vezes eu não faço coisas por mal, é porque eu sou distraída mesmo e desligada com algumas coisas. Passei o final de semana na casa da pessoa, voltei pro Rio, não mandei uma mensagem agradecendo, quer dizer, a pessoa. No meu devocional, Deus falou comigo. Manda uma mensagem pra pessoa e agradece. Gente, Deus ensina a gente até a ser educado. Ele ensina. Ele ensina você como se posicionar em lugares que você diz, nossa, eu nunca imaginei estar aqui. Mas ele sabia como aquela pessoa ia receber isso. E Exato. o testemunho que isso levou para aquela pessoa. Exato. E é uma mensagem de gratidão. Obrigada por ter me recebido esses dias na sua casa. Então eu digo que o nosso devocional nos ensina assim, coisas que você fala, nossa, Deus não vai se importar com isso. Ele se importa. Ele vai te ensinar a ser educada. Ele vai te ensinar tudo. Como entrar, como sair. E eu vi isso na minha vida. Muitos lugares que eu entrei, que eu falei assim, nossa, eu nunca entraria nesse lugar. E Deus me dando sabedoria para me comportar bem. Sendo que, nossa, eu sou moradora de Bangu, nunca entrei aqui nesses lugares. E Deus falando assim, porque eu te ensino. Eu te ensino como você se comportar. E Ele ensina mesmo. Eu tava falando hoje, eu vou já pro jogo rápido, mas eu tava falando hoje pro Diogo antes de chegar aqui, lendo Gênesis, que eu citei, né, que eu tava. E eu falei pra ele como a Bíblia se confirma e como literalmente quando você mergulha na palavra você começa a ver os detalhes, né? Eu te fiz a pergunta, por exemplo, do papel da mulher hoje em dia. E a Bíblia fala diversas coisas sobre o papel da mulher, né? Sim. Mas um que a Bíblia confirma como um todo é exatamente a questão da submissão, que é interpretado erradíssimo. Estar sob a mesma missão é a submissão, não é não ter voz, não tem a ver com isso, né? E lá em Gênesis, quando Deus cria a mulher, ele já fala que vou fazer para o homem uma auxiliadora que lhe corresponda. Ela já tem esse papel. Desde do seu nascimento. Eu estou sob a mesma missão de. E aí eu estava lendo exatamente essa parte da criação e Deus tira a mulher da costela do homem. Fui eu ler, você sabe que eu sou assim, né? Fui eu ler para que serve a costela. A costela serve para proteger órgãos vitais, então ela serve para manter a vida, é proteção, e para fazer a estrutura do corpo. Uau. Olha de onde Deus tirou a mulher. Qual é a missão do homem? Que a Bíblia também confirma, a Bíblia inteira. A Bíblia fala que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ela já nasce do lugar que é de proteção de vida da mulher. E de estruturação para aquilo se manter firme. É uma completude. E simplesmente se você abrir a Bíblia, tá até aqui aberto em Gênesis. Se você abrir a Bíblia e ler, talvez isso não salte aos seus olhos. Sim. Mas quando você começa de fato a buscar Estudar, e a gastar tempo para entender, Deus vai te revelar. Exato, exato. São segredos que Ele vai nos revelando, né? Então, é o secreto, né? É o secreto. A importância de ter esse secreto.
E que coisa linda a gente ver, assim, essas revelações que Deus dá. Porque eu acho que se a gente passar todos os dias, todas as horas, todos os minutos da nossa vida estudando a palavra, não é suficiente. Para tudo que há de poderoso pra gente aprender aqui. Né? Ela se renova. Se renova. Vai saudar aos seus olhos coisas diferentes. Exatamente. Ontem eu tava estudando Lucas de noite. E aí eu vi... Eu adoro escrever, né? Pra mim o computador não funciona muito. Eu uso só por apoio, assim, neste momento de estudar a Bíblia. E aí eu vi que eu já tinha estudado um versículo que, assim, uma percepção totalmente diferente do que Deus falou comigo ontem. Sim. E aí eu anotei, ontem eu tava escrevendo mesmo, eu anotei, etc, mas totalmente diferente. A Bíblia, ela se renova, né? Ela traz a mensagem nova. Se renova. E falar em Bíblia, eu vou aproveitar pra começar esse jogo rápido e eu vou te pedir um versículo. Um versículo? Difícil escolher, né? Pra quem leva a palavra. Um versículo Mas o que eu amo muito é os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fadigarão. Esse pra mim é um versículo que marcou a minha adolescência, minha vida, minha espera e marca a minha vida até hoje. Um personagem bíblico, uma pessoa da Bíblia. Mulher samaritana. Muito difíceis, né? Mulher samaritana. Quer falar por quê? Carregava 5 divórcios. E o 6º homem que ela estava não era dela. Uma mulher que nunca seria uma grande avivalista e uma missionária. Mas foi quem o Senhor escolheu para visitar Samaria, para ter um encontro com ela, de maneira que toda Samaria tivesse um encontro genuíno com Jesus. Então, ela era uma mulher quebrada. Quebrada nas suas emoções. Quebrada na sua vida sentimental. Mas o Senhor olhou para ela com graça. E Ele olhou para mim com graça também. Eu choro. Você sabe que eu choro. Vamos continuar. Eu amo a mulher samaritana. Amo. Como eu amo uma mulher quebrada, assim. Pra mim, eu me vejo nela, assim. Jesus não poderia ter me escolhido. Mas Ele me escolheu como escolheu ela. Glória a Deus. Amém. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem são eles na vida da Jennifer? É o amigo, é o pai... Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, pra mim, ele é aquele que me faz entender minha paternidade. É o Espírito que nos faz clamar, Abba Pai, a Bíblia diz. E pra mim, Jesus é a razão da minha vida, aquele que morreu por mim. E o Pai, o Abba Pai, é aquele que me ensinou sobre a verdadeira paternidade. Não dá pra gente negligenciar nem o Espírito Santo, nem Jesus e nem o Pai. São os 3 que de fato são um. Mas eu acho que a gente precisa desfrutar, a gente desbrava muito quem é Jesus, desbrava muito, às vezes até do Pai. Mas existe uma profundidade do Espírito, que é Ele que nos leva ao conhecimento de Cristo. É Ele que abre os nossos olhos, é o Espírito Santo que nos converte. Não é por força nem por violência, mas é o meu espírito, a Bíblia diz. É o meu espírito. Então, eu tenho buscado conhecer mais do Espírito Santo, conhecer mais da pessoa dele. E eu sempre digo, né? Bom dia, Espírito Santo. Tem um livro famoso, conhecido, né? Que a gente sabe de Benny Hinn. Mas uma mulher que me marca, que para mim é uma referência, é Kathryn Kuhlman. E no livro Bom Dia, Espírito Santo, que é uma coisa que de tudo eu não gravei nada, só gravei isso. De todo o livro eu só gravei isso, né? O livro a gente lê e tem uma parte que vai te marcar e vai te definir esse livro. Página 9, eu sei do que você vai falar. Me marcou também. Que Kathryn Kuhlman, ele foi para um evento, Kathryn Kuhlman começou a chorar. E dizer, não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. E ali ele começou, como assim? Quem é o Espírito Santo? E ali foi quando ele começou a entender quem era a pessoa do Espírito Santo. Ela não entristeça o Espírito Santo. E essa mulher, para mim, ela é uma referência. Uma mulher que andou com o Espírito Santo, que desfrutou da presença dele e de tanta sensibilidade. Ela chorou, ela parou tudo para chorar, porque ali naquele ambiente tinha algo ou alguma situação que estava entristecendo o Espírito Santo. E foi muito forte. Então, isso marcou minha vida. Então, eu tô desbravando, porque quando você anda com o Espírito Santo, você anda com Jesus, você anda com o Pai. Quando você anda com Jesus, você anda com o Espírito Santo, com o Pai. Mas eu acho que o Espírito Santo, a gente precisa
entender a importância de conhecê-lo um pouco mais. Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, tem até um livro, né, que se diz O Deus Desconhecido. Né? A gente não fala muito, mas existe chaves poderosas e conhecimentos que vai nos ensinar até sobre a nossa paternidade, sobre a nossa filiação, que é só o Espírito Santo que nos faz entender que somos filhos de Deus. Amém. Se você tivesse que escolher uma mensagem para pregar, aí eu vou até te pedir para olhar para aquela câmera ali, uma mensagem para pregar, assim, a última mensagem da Jennifer, qual seria a palavra? O poder das mulheres quebradas. Seria isso, seria sobre a mulher samaritana. Essa é a mensagem da minha vida. De uma mulher que estava despedaçada, uma mulher que estava rejeitada pela sociedade, uma mulher que não atendia os protocolos, né, sociais da sociedade, das pessoas, mas que Jesus olhou para ela e falou assim, eu preciso passar por Samaria, eu preciso ir lá, eu preciso encontrar uma mulher que está sendo esquecida e abandonada no poço, mas que a sua alma está sedenta e que através da sede que eu vou saciar da alma dela, eu vou torná-la saciadora de sede. E através dessa mulher quebrada, ela passou a saciar a sede de muitas outras almas. Então, para mim, a mensagem é o poder de mulheres quebradas. Essa seria a última mensagem da minha vida, seria a mensagem da minha vida, porque o homem pode ter dito, acabou, mas se Deus não disse acabou, não acabou ainda. Os protocolos religiosos pode até dizer, você não mais, mas se o Senhor olhar para você e disser, é você que eu escolho, é você que eu quero usar, Ele vai fazer. Porque Deus ele não vai atender protocolos de homens. E outra, se eu estivesse aqui dependendo de reconhecimento de pessoas, eu nem estaria. Porque haverão pessoas que nunca vão reconhecer você. Mas o que importa é que se ele reconhece você, isso basta. Se ele depositou algo em você, isso basta. Nossa última, grande comissão. Grande que comissão é a grande comissão? É não deixar o evangelho parar em nós. Aquilo que eu recebi de Deus não pode estagnar em nós. A gente vive um tempo de obesidade espiritual. Eu só consumo. Me torno uma consumidora da palavra. A palavra foi boa, aprendi isso, tá. Mas isso vai reverberar na vida de quem? O Senhor falou tanto comigo isso ontem de madrugada. Sim. O evangelho não pode parar em nós. Aquilo que eu recebo de Deus não pode parar em nós. Isso é uma chave do meu devocional. É tanto que no nosso plano tem a parte lá. Vou orar por quem e vou abençoar essa pessoa de que maneira? Orando, enviando uma mensagem. Não dá. Não dá para eu receber de Deus e aquilo ficar parado em mim. Eu preciso fazer parte da grande comissão. É entender que aquilo na qual eu me propus viver é maior do que eu. A mensagem é maior do que eu. Porque se você pensar, mas eu não tô pronta. Eu nunca vou levar a palavra. Você nunca vai estar. Assim. Esquece. Ainda eu nem estaria aqui. Nunca vai estar pronto. Não. A mensagem é maior do que eu. A mensagem é maior do que a minha capacidade. Então, eu vou só me deixar usar. Eu só vou compartilhar. O que ele vai fazer, os frutos disso, é com ele que vai dar o crescimento. Mas a minha missão é não deixar parar em mim aquilo que eu recebi de Deus, mas sim compartilhar, mas sim manifestar isso na minha vida, através do meu testemunho, através da pregação da palavra, através de uma oração a alguém, às vezes até de um abraço. Isso é ser parte de uma grande comissão. Amiga, eu falei que era a última, mas eu vou fazer a última agora. Eu quero fazer mais uma. Uma oração que é constante na vida da Jennifer, algo que você sempre coloca diante de Deus nas suas orações. Eu quero ser aprovada por Ele. Porque não adianta nada ter poder, ter o poder de Deus que eu estou falando, mas não ter a pureza de coração. Se tem algo que é constante no meu coração, na minha oração, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É aprender a ter um coração puro. Principalmente, um coração que é aprovado por Ele, uma vida que é aprovada por Ele. Porque não adianta nada você ter o aplauso das pessoas, o reconhecimento das pessoas, as pessoas baterem nas suas costas e dizer, nossa, pregação boa. Mas se Deus não te aprova, não aprova o jeito que você é nos bastidores, não aprova a maneira que você é com seu marido, não aprova o seu caráter, não aprova a sua postura quando ninguém tá te vendo. Porque tem gente que é uma bênção no púlpito, mas sai do púlpito, vai para os bastidores, é um péssimo marido, é uma péssima mãe, é uma péssima esposa. Não, eu quero ser aprovada por Ele. Eu não quero agradar apenas pessoas, eu quero agradar
a Ele. Na verdade, eu não quero agradar pessoas, eu quero agradar a Ele. Ele é o foco do meu coração. Então, eu peço para Deus manter o meu coração puro. E eu não quero ser apenas usada, eu quero ser aprovada. Amém. Amém? Deixa o seu contato, fala do Planner, fala do Geração Reborn e aí a gente se despede. Então, Geração Reborn é um ministério, né, de mulheres e que você pode participar. Nós temos o grupo WhatsApp e Telegram, que a Kézia participa, tá lá sempre compartilhando a palavra, e que a gente envia áudio de segunda a quinta, por volta de 6 horas da manhã, compartilhando uma palavra, um áudio de 12 a 15 minutos, que você vai todos os dias receber aquela palavra para o seu devocional já. Olha aí que benção. E além disso, toda semana a gente trabalha com um tema específico para mulheres. Então, a gente vai trabalhar as necessidades, aquilo que o Espírito Santo nos direciona cada semana. Além disso, nós temos também o nosso Planner, que é o Planner Devocional Quarto de Guerra, que é uma ferramenta, principalmente para quem está começando, principalmente para quem não sabe fazer devocional, para te ajudar você ter tempo de oração, leitura da palavra, lá tem estudo bíblico, lá tem ferramentas que, principalmente, para mim, o grande destravar do Planner é a constância. Ele te ajuda a ser constante. Então, quem tem dificuldade, quem ora um dia e passa um mês sem orar, ou ora uma semana, um dia sim, a outra semana não consegue, é uma ferramenta que vai te ajudar muito a você ser constante no seu tempo com Deus. Então, que possa te abençoar. Tem a nossa loja, né? www.geraçãoreborn.com.br. E é isso. Jennifer Costa no Instagram e no YouTube. Isso. Né, os canais. Sim. Pregações, palavras diárias. Então, Isso. sigam também. Sim. E eu espero que vocês tenham gostado, que acima de tudo Deus tenha falado com você e que hoje tenha servido de um alerta para você entender que você não foi chamado para ser perfeito. Você foi chamado para ser obediente e disponível. Ative hoje a sua participação na grande comissão e não espere amanhã, porque Deus não faz nada por acaso e Ele conta com você nesse propósito. Deus te abençoe. Obrigada, Jenny. Eu que agradeço. Acabou.